Salmo capítulo 7, versículo 11. Você sabe que tem muita gente que quando a gente fala de sinal do final dos tempos, como a gente está falando aqui, a distração que está havendo hoje no mundo é um sinal, sabe? É como se o mundo estivesse, o inferno está, os demônios estão embriagando as pessoas, de maneira que as pessoas estão entorpecidas e não estão atinando para tudo o que está acontecendo. Então a gente está falando da distração, e a gente está falando do final dos tempos. Tem muita gente, por exemplo, que pensa ou diz assim: ah, bispo, mas espera aí, esse negócio de fim dos tempos, de apocalipse, esse negócio de inferno, isso aí não. Pô, Deus não manda ninguém para o inferno. Outro dia, alguém deixou um comentário numa das minhas redes sociais, dizendo assim: você acha que Deus mandaria alguém para o inferno? Deus não faria isso, Ele é amor, Ele é bom. Deus é bom, Deus é amor. Mas olha o que diz aqui no Salmo 7, versículo 11. Diz assim, ó: Deus julga o quê? O justo. Mesmo o justo, ele é avaliado. Deus julga o justo, ou seja, mesmo nós. Quem é o justo? O justo é aquele que anda na presença de Deus. Mesmo o justo, os olhos de Deus estão sobre ele, avaliando ele 24 horas por dia. Os olhos de Deus estão sobre nós, nos avaliando. E se ira com o ímpio todos os dias. Então Deus julga o justo e se ira com o ímpio. Hoje, por exemplo, Deus é amor, mas hoje Deus se irou. Aqui está escrito que Ele se ira com o ímpio, quantos dias? Não tem um dia que Deus não se ire. Claro que Ele se ira. Ele vê até o que nós não vemos. Às vezes a gente liga um telejornal e você vê determinadas notícias de coisas que acontecem na sociedade. Você fica revoltado de ver a crueldade que existe no coração de muitos. Se nós que vemos apenas aquilo que a mídia consegue mostrar, imagine Deus que vê tudo, porque o que a mídia mostra é só a ponta do iceberg. Imagine todas as injustiças que acontecem. Nesse momento que a gente está aqui, tem homem estuprando. Nesse momento que a gente está aqui, em algum lugar do mundo, tem filha sendo violentada pelo pai. Nesse momento que a gente está aqui, tem gente arrombando casa, tem gente roubando, tem gente traindo, tem gente matando. Nós não estamos vendo, mas Deus está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. E por isso Deus se ira todos os dias. Mas olha o que vem a seguir. Se o homem, o quê? Não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Ou seja, se a pessoa que está vivendo uma vida errada pensa que porque Deus é amor, então ela pode continuar fazendo tudo que der vontade de fazer, tudo que ela achar que deve fazer, tudo que der na telha, como se tudo tivesse muito bem, a Bíblia está avisando: Deus se ira. E Ele já tem a sua espada afiada. O seu arco já está armado, né? Imagina o arco está armado, é assim. Só falta o quê? Soltar a flecha. Então, o que nós entendemos com isso? Entendemos que Deus não está indiferente a tudo que está acontecendo. E cada pessoa vai colher o que está plantando. Quando se fala aqui de espada afiada, quando se fala aqui de arco preparado, armado, é porque cedo ou tarde, todos vamos ter que prestar contas da nossa vida nessa terra. E Deus, o critério de Deus, não é emoção. Deus não age. Aliás, o erro de muitas pessoas, não só em relação à salvação, mas também em relação às conquistas do presente, aquilo que se busca de Deus, a solução dos problemas, uma cura, a libertação que a pessoa busca. O erro de muitos é querer tratar as coisas de Deus no emocional.
Às vezes a pessoa, por exemplo, quando ela vai falar com Deus, ela tenta ela tenta sensibilizar Deus, ela faz uma cara de coitadinha. Tem gente que tem aquela coisa de comiseração, sabe? Onde ela encosta, ela está sempre, parece que ela quer até competir quem sofre mais. O mundo que nós vivemos é um mundo que é regido pela emoção. Mas Deus é chamado aqui de juiz. Aquele que julga é o quê? É juiz. Então, Deus nos ama? Sim, Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama você, Deus ama quem está lá fora. Deus ama o ímpio que está fazendo as coisas erradas lá. Mas Deus não nos julga pelo amor, Deus não nos julga pelo sentimento, não existe emoção no tribunal. Deus nos julga de acordo com a sua palavra. Deus não vai se manifestar na sua vida se você não fizer a sua parte, nem nas conquistas do presente e nem no porvir com a vida eterna. Se eu, e não importa, não tem bispo, não tem pastor, não tem tempo de igreja, não tem obreiro, não tem amigo de pastor, não tem parente de pastor, não tem nada que vai contar. O que vale é a justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. E mesmo os grandes homens da Bíblia, quando esses erraram, Deus fez com que eles colhessem o que eles plantaram. Inclusive, estampou os erros deles nas páginas das Escrituras Sagradas, justamente para nos deixar essa lição de que Ele não vai agir pelo coração. Amém, pessoal? Deus não vai fazer nada na vida de ninguém sem a cooperação da pessoa, sem que a pessoa faça a sua parte. Por isso, você é responsável pela sua alma. Se você for, nós estamos vivendo o final dos tempos, Jesus pode voltar a qualquer momento, o mundo tudo está se afunilando, o mundo caminha para o fim. Sem falar que Jesus pode voltar a qualquer momento, coletivamente para a igreja, também Ele pode voltar individualmente para cada um de nós. Porque tem gente que diz assim, eu estou ouvindo muito tempo que Jesus vai voltar e ele não voltou para nós ainda, mas tem um monte de gente que Jesus voltou para ela. Aqueles que partiram, Jesus já voltou para essa, sim ou não? Então, sem falar nisso, você a qualquer momento pode morrer, eu posso morrer, nós podemos partir dessa vida. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, se não estivermos andando em obediência, não seremos poupados. Nem pelo tempo de igreja, nem por título, nem por seja qualquer outra coisa. Não seremos. Deus não poupou, aliás, a Bíblia diz isso, que Ele não poupou nem a quem? Não, nem os anjos, está escrito. Quando esses abandonaram o seu estado original, foram expulsos dos céus. Deus não poupou nem os anjos quando estes se desviaram. Então, isso significa dizer que você não poupou nem anjo, que dirá nós? Então coloquemos a nossa barba de molho. Você é o responsável. Se você for para o inferno, a culpa é sua, só sua. Nós é que vamos decidir o que vamos ouvir de Deus. Se vamos ouvir, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou se vamos ouvir, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você é o responsável. Compreende isso ou não? Às vezes a gente vê que é muito comum as pessoas, quando orarem, falarem com Deus, a gente faz isso, eu também faço. É comum, e não tem nada de errado não. A gente se dirige a Deus e associa o nome de Deus a de grandes heróis da fé. Imagino que todo mundo aqui já orou, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quem já falou assim? Você já falou Deus de Abraão, não já? Então,
E você diz que Ele é o seu Deus, ó meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Davi, Deus de Isaac, Deus de Israel. É comum. Mas não adianta você ter na sua oração a referência daquele patriarca, daquele herói da fé, se a sua conduta é diferente da dele. Porque ele não marcou o nome dele na história por causa da cor dos olhos, ou porque Deus fez lá o Unidunide e escolheu ele para ser o abençoado. Não! Esses homens enfrentaram lutas, tiveram razões de sobra para fazer o contrário do que eles fizeram, mas eles ignoraram o que os olhos viram, o que o coração sentiu, e fizeram aquilo que tinha que ser feito, obedeceram mesmo quando foram apedrejados, quando foram achincalhados, contrariados por tudo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Abraão deixou aos 75 anos a sua parentela, a vida fixa em um lugar onde já era próspero e estabelecido, e foi para uma terra que nem sabia onde era, apenas tinha a promessa de Deus, a promessa de que seria uma grande nação. A mulher dele não podia ter filhos. A pergunta é: você faria o mesmo? Eu faria o mesmo? Responda para você e eu respondo para mim. Tendo você 75 anos de idade, vivendo num lugar onde você já tinha uma vida estabelecida com servos, rebanhos, servas, parentes próximos, não havia nenhuma referência de Deus para Abraão, não tinha Bíblia, não tinha testemunho, alguém que desse testemunho para ele. De repente ele ouve uma voz e Deus fala para ele: sai daqui, deixa tudo para trás, 75 anos de vida, tua mulher não pode ter filho, mas eu estou te dizendo que eu vou fazer de você uma nação, mas você tem que deixar tudo que está aqui e seguir a minha voz, para onde eu vou te mandar. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar aí, e eu vou fazer você grande. E Abraão se aparta dos pais, dos parentes, se aparta da terra, se aparta de tudo, e vai com os seus servos, com o seu povo, para o meio do deserto, sem saber o que vem pela frente, numa época em que ninguém sabia como era a geografia do mundo. A pergunta é: você, eu, nós falamos, ó Deus de Abraão, mas no lugar de Abraão, faríamos isso? Também deixaríamos tudo? Tem gente que não deixa nem o dízimo no altar. Nem o mínimo que Deus pede, ela aceita abrir mão, quanto mais abrir mão de tudo como ele abriu. Compreende, pessoal, sim ou não? Então, se nós não fazemos algo, se não imitamos a fé de Abraão, então do que adianta levantar as mãos e cobrar de Deus, citando Abraão? Ó Deus de Abraão! Deus vai dizer: eu sou Deus de Abraão, mas vai ver o que Abraão fez para mim, e por mim, o quanto ele me obedeceu. A pessoa não abre mão de nada, não abre mão do pecado, quanto mais de tudo. A gente pode falar de José. José foi traído pelos próprios irmãos e vendido por eles como escravo. Sabe o que é isso? Seus irmãos, sangue do seu sangue, te venderem para ser escravo numa outra nação, sem você ter dado nenhuma razão para isso. Você fazer o bem e receber o mal. Ele fugiu da mulher de seu senhor, que com ele queria se deitar. E não devia ser uma mulher qualquer. Ela era esposa de um dos oficiais do Egito, e naquela época as mulheres mais belas eram destinadas aos homens mais importantes. Ela devia ser uma mulher muito bonita. Mas quando José no auge do seu vigor, da sua virilidade, quando ela o assediou e declaradamente queria se deitar com ele, ele fugiu.
Então aí não adianta chegar e falar assim, eu não estou apontando o dedo para ninguém não, todos nós somos tentados, mas a Bíblia diz que ninguém é tentado além daquilo que possa suportar. Ou seja, se cair é porque foi sem vergonha. É a Bíblia. Mas não adianta nada se você se deita lá com a mulher de Potifar e depois você diz, ó Deus de José. Deus vai falar, José tinha caráter, rapaz, tu é sem vergonha. Então não adianta ter referência de José se você não imita as obras daquele homem. Deus não abençoou José por acaso, não. Continuando aqui. Viveu por anos nessa condição, permaneceu fiel, e quando foi honrado por Deus, ajudou aqueles que lhe fizeram mal. E eu, e você, faríamos o mesmo? Tem gente que não foi traído pelos irmãos, tem gente que foi traído até por um desconhecido, e já guarda uma mágoa do tamanho do mundo. Tem gente que, por motivos muito menores, não perdoa fulano, não fala com ciclano, não perdoa Beltrano, tem uma mágoa do tamanho do mundo. Então, como você vai falar Deus de José, Deus de Abraão? José, quando teve a oportunidade, fez o bem a quem lhe fez o mal. Amém, pessoal? Vamos falar de Moisés? Estou falando só de alguns. Moisés vivia no palácio de Faraó e fazia parte da hierarquia do país que era a potência mundial em seus dias, o Egito. Poderia se tornar um faraó. Abriu mão de tudo aquilo para ir viver como pastor de rebanhos no deserto. Por isso Deus se revelou para ele. Não foi no palácio, foi no deserto que ele conheceu a Deus. E quantas vezes a pessoa vive um deserto e murmura e reclama. Ele abriu mão. Imagine você sabendo que você é um herdeiro do trono mais cobiçado da terra naquela época. Você tem tudo do bom e do melhor no palácio, e você sair dali e ir morar no deserto. Mas Deus se revelou para ele. Quem não está pronto para descer, não está pronto para saltar mais alto. Amém, pessoal? Então, o que a gente vê na vida de Moisés? Renúncia, sacrifício, obediência, abnegação. Davi, mesmo sendo apenas um menino, ao ver o gigante Golias, se dispôs a enfrentá-lo mesmo sem ter armas nas mãos. Arriscou sua vida para defender a honra do nome de Deus. Você faria? Eu faria? Nós faríamos? Então, é muito legal. Ó Deus de Davi, ó Deus de Davi. Mas não vem nenhum gigante. Vem um probleminha e às vezes a pessoa foge. Ou então murmura, reclama diante de uma dificuldade pequena. Quer os resultados de Davi, mas não quer enfrentar os seus Golias, os seus gigantes. Então não adianta dizer, ó Deus de Davi. E a gente poderia citar tantos exemplos, de heróis da fé. Eu vou só mais um. Daniel foi tirado de entre os escravos e recebeu direito de comer a comida do rei. Mas para não desagradar a Deus, preferiu se alimentar de legumes e água por 3 anos, porque a comida do rei era apresentada aos ídolos. Ele era escravo na Babilônia, recebeu o direito de comer a mesma comida do rei da Babilônia, que era o homem mais importante do mundo nos seus dias, era como um faraó. Mas ele renunciou à comida do rei, porque sabia que ela era consagrada a ídolos, e ele não queria desagradar a Deus, e optou por ficar 3 anos comendo legumes e bebendo água. É sacrifício, só para não desagradar a Deus, é matar a carne na unha. Quem já fez um jejum aí sabe como é que são essas coisas. E ele fez 3 anos. Quando posto à prova, preferiu entrar numa cova de leões famintos a negar sua fé. Você faria o mesmo? Eu faria o mesmo? Então,
quando você olha para a vida dos heróis da fé e vê o fim que eles tiveram, não olhe apenas o fim, observe a caminhada deles, as escolhas que fizeram, as lutas que enfrentaram por sua fé e o quanto obedeceram e permaneceram fiéis. E entenda que o que Deus fez na vida deles foi nada mais do que justiça. Deus foi justo com eles e vai ser conosco. Então, não pense você que você vai ser batizado com o Espírito Santo com um chorinho. Não. Se você quiser o Espírito Santo, que não é, sabe, não tem nada, não tem ouro, não tem prata, não tem nada mais valioso no mundo do que você conquistar o batismo com o Espírito Santo. Se você quiser o Espírito Santo, você vai ter que dar toda a sua vida por Ele. Não é só dízimo, não. Deus não quer 10%, Deus quer tudo. Ele quer toda a sua vida. E eu sei que os maliciosos pensam que eu estou falando de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando da entrega das suas vontades. Eu estou falando de vida. É vida por vida. É obediência. Não adianta você, sabe, estar na igreja e dizer, cantar uma música bonita que fala de Jesus, que fala do Espírito Santo, se você não obedece, se você não coloca Jesus em primeiro lugar, se você não se envolve com as coisas de Deus. Tem gente que quer receber o Espírito Santo, nem a Bíblia lê. Se você não tomar uma decisão firme de ser de Deus, você não vai ser salvo. Jesus diz que, Novo Testamento, tem gente que diz, o Novo Testamento facilitou tudo, é graça. Jesus, Novo Testamento, diz que o céu é tomado por esforço. E o Novo Testamento fala também que Deus não poupou nem anjos, quanto mais a nós. Então a salvação é para quem se esforça, é para quem coloca Deus em primeiro lugar, é para quem trata as coisas de Deus com seriedade, é para quem é vigilante. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Não cochile, não desligue o seu radar. Não brinque com as coisas de Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.